Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula para relembrar aí os conteúdos então que a gente está trabalhando até agora nessa primeira parte da nossa aprendizagem, né, relacionada à programação orientada a objetos com Java. Então nós estamos vendo aí criação de classes, instância de objetos, né, e criação aí das nossas telas. Tá? Então, esse é a primeira parte do nosso aprendizado, ok? Nós precisamos muito desse conhecimento básico, isso aqui vai ser a base para a gente aprender realmente a programar. Então, nós precisamos entender isso que a gente está fazendo de forma muito clara, por isso a gente está indo devagar, está indo por etapas, tá? Porque a próxima parte, então, é pegar isso que a gente está recebendo através de uma tela e mandar para o banco de dados, ok? Mas para a gente poder seguir os estudos aí, a gente precisa entender muito bem isso, tá? Então a gente vai fazer mais um exemplo para vocês fixarem bem o conhecimento. E eu preciso que vocês aí pratiquem bastante, refaçam uma vez, refaçam duas, três, não tenham preguiça de escrever o código, porque é só assim que a gente consegue atingir o conhecimento, a aprendizagem, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, então é o seguinte, para o nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar com esses dados aqui, ok? Então, vamos imaginar aqui que nos chegou essa tabela do banco de dados aqui, né? Uma tabela de celular. Estamos desenvolvendo um software fictício aqui, então, para registro aí, né? Das partes do software, então, é o registro de informações sobre celulares. Então temos alguns dados aqui, né? A marca do celular, o modelo, a cor, né? O tipo do processador, a quantidade de memória, a quantidade de armazenamento, tá ok? Então é baseado nesta tabela, né? Nessa entidade aqui do banco de dados que nós vamos construir o nosso software, ok? Então, isso aqui vai ser a nossa base. E como estamos programando orientado a objetos, então nós vamos ter que construir a nossa classe, né, baseado nesta tabela, porque nós precisamos que os dados que saiam da tela sejam exatamente iguais a esses, para que aí até o final do nosso curso aí nós consigamos mandar da tela para dentro do nosso software, carregar no objeto, e o objeto conseguir trazer aí até os métodos que realmente fazem a inserção do banco de dados, e nós temos aí o fluxo completo, tá? Mas por enquanto estamos fazendo até a nossa tela, ok? Então isso aqui vai ser a nossa base, ok? Então isso aqui nós vamos representar então lá no Java para produzir aí então as nossas classes e os nossos objetos, ok? Vamos lá então. Eu criei para vocês então um passo a passo aqui para vocês irem seguindo, para vocês irem relembrando quais são os passos que você precisa fazer aí para orientar vocês, ok? Então, vamos fazer essa aplicação seguindo os passos aqui para vocês não se perderem, para vocês saberem o que vocês precisam fazer antes, o que precisam fazer depois, ok? Então, vamos lá. Olha só. Aqui tem, então, o passo a passo aqui que nós precisamos. Então, qual que é o primeiro passo, né? Criar o projeto, ok? Então, vamos lá fazer isso. Para criar um projeto, então, aqui no NetBeans, eu vou no menu File, New Project. Nós estamos aqui ainda, por enquanto, trabalhando aqui com o Java ANT aqui, ok? Java Application, Next. Aí nós vamos dar um nome para o projeto, tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é um cadastro de celular, então vamos dar esse nome, tá? Você pode dar o nome que você achar mais pertinente aí. Então, cadastro
celular, ok? Verifico se o método main está marcado aqui. Geralmente ele já vai vir marcado, mas verifica isso, ele tem que estar marcado para ele criar automaticamente aí a classe main para nós, que é a classe principal, para a gente testar o nosso código e posteriormente chamar a tela principal do nosso software, ok? Então, finish. E vai ser criado então o projeto. Então, a primeira etapa do nosso passo a passo está pronta. Então, é criado aqui o projeto. Ele possui esta estrutura aqui, né, com o nome que a gente deu, do pacote de código, e mais um pacote aqui com o mesmo nome do projeto, onde tem a classe main aqui, que é a classe principal do nosso projeto, ok? Muito bem, então vamos seguir lá a nossa colinha. Então, segundo ponto, criar os pacotes, tá? Então, como nós estamos aqui usando o padrão de projeto aí MVC, então a gente já está criando aí, conforme a gente vai aumentando o nosso projeto, a gente já vai criando os pacotes de acordo com esse padrão de projeto, ok? Que ele vai separar, então, os nossos códigos aqui. Então, o que são telas vai ficar na parte de views, né? E o que são model vão ficar aqui dentro do pacote model. Então, os models, lembram que são as nossas classes. Então, tudo que for classes, que a gente pode entender como modelos, né? Ficarão dentro desse pacote model. E o restante telas ficará em telas. Depois a gente vai ter outros pacotes, mas a gente entra neles quando chegar lá, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos criar os pacotes. Para criar os pacotes, então lembrem, eu vou criar aonde? Aqui, ó, em cima do source packages, ok? Então, em cima dessa pasta, com o auxiliar do mouse, new Java package, ok? E aqui eu vou dar um nome, então, model, né? De modelos, né? Model. Finish. Já vamos criar o outro pacote, que é das nossas telas, views, né? Então, lá em cima do source packages, novamente, new Java package. E view, V-I-E-W, view, ok? Finish. Então, tem os dois pacotes que eu preciso para esse projeto criados. Muito bem, então, segundo passo realizado com sucesso, criar os pacotes, ok? Vamos para o terceiro passo, vamos para a criação da classe. Onde que eu crio a classe? A classe é o nosso modelo, né? É a estrutura que nós vamos criar para que o nosso objeto seja construído com essas especificações que nós colocarmos aqui, tá? Então, vai ter os atributos, que são as variáveis que vão armazenar as informações, e temos os métodos para acessar esses atributos, e temos métodos específicos que a gente vai colocar aqui, ok? Então, vamos começar criando a nossa classe. Para criar uma classe, eu vou em cima do nosso pacote model, que é onde nós definimos aqui que vai ficar nossas classes. Então, com o auxiliar do mouse em cima, new Java class. E eu vou dar o nome. Qual que é o nome que eu dou para uma classe? Geralmente a gente dá um nome de acordo com a tabela que a gente está representando. No nosso caso, estamos representando uma tabela de celular, né, para registro de celular, então podemos dar esse nome, ok? Lembrando que, por convenção, a gente sempre cria uma classe com a primeira letra maiúscula, ou se tiver outros nomes junto, segue cada nome com a letra maiúscula, como está aqui, né? New class, então o N maiúsculo e o C maiúsculo, ok? Aqui, como é só um nome, então só a primeira letra maiúscula. Então, celular vai ser o nome da nossa classe, ok? Apenas isso, finish. Então, está criado o arquivo da nossa classe.
Ok? Ela está pronta? Não, eu só criei o arquivo. Então agora eu vou precisar criar as outras questões que envolvem uma classe. Qual que são elas? Criação dos atributos. Ok? Então vamos criar os atributos. Lembra que os atributos são variáveis que vão armazenar informações aí depois que um objeto for criado, ok? E elas precisam estar utilizando a técnica do encapsulamento. Lembre muito bem disso. Todos os atributos precisam estar encapsulados. Isso significa o quê? Protegidos. Como é que eu protejo? Escrevendo private antes de cada atributo, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso banco de dados aqui novamente para a gente ver. Então, marca, modelo, cor. Então vamos lá. Private, depois segue do tipo de dado. Então, marca, então é uma string. Aqui eu procuro criar todas minúsculas os atributos, para que depois lá na frente eu crie as variáveis com a primeira letra em maiúscula para diferenciá-las, tá? Então aqui eu procuro sempre seguir essa regra aqui de fazer todas minúsculas, tá? Próximo, private string modelo. Private string cor, né? Lembrando que string então vai texto aqui dentro, né? Private string processador. Lembra, e sempre lembrem o seguinte: todos os atributos aqui, as nossas variáveis que vão servir como atributos aqui da nossa classe, elas têm que seguir as informações que a gente pretende encaminhar a esses dados, né? Então, se eu vou fazer esses dados para ser encaminhado para o banco de dados, eles têm que ter o mesmo tipo aqui, né? Então, se aqui está varchar, que é um texto, então lá na minha classe eu preciso criar exatamente como está aqui, ok? Ó, então essa memória e armazenamento foi definido como inteiro, então eu preciso criar dessa forma lá, ok? Porque esses dados vão acabar vindo para o banco de dados posteriormente, então eles têm que estar nesse mesmo formato, ok? Então vamos lá. Private memória, int, né? Int memória, ponto e vírgula, e faltou um i aqui, private int armazenamento, ok? Então está representado aqui os nossos atributos aqui de acordo com os atributos da tabela do banco de dados, ok? Então está representado aqui na nossa classe, que nós vamos posteriormente criar os objetos a partir desse modelo que nós estamos definindo aqui. Então já temos as variáveis onde vai guardar as informações dentro do objeto. E agora nós precisamos criar o segundo passo, tá? Então vamos até anotar aqui para vocês ir se orientando. Então aqui são os atributos. E agora nós vamos criar os métodos, né? Lembrando que toda classe tem atributos e métodos, ok? Vamos ver a nossa colinha aqui, que nos orienta como que nós temos que seguir os passos. Então, criamos os atributos, né? Lembrando sempre do encapsulamento, né? Todos privados. Agora vamos criar os métodos construtor, tá? Aqui, por que métodos, tá? Não é que está errado aqui, é porque eu posso ter vários métodos construtores
dentro de uma classe, tá? Tudo isso vai depender de que tipo de informação eu precise estar passando para dentro do meu software. Então, de acordo com o tipo de informação, eu preciso criar um método construtor apropriado para aquele evento, para aquela ação, ok? Então, por isso que estar ali métodos. Nesse caso, a gente vai usar apenas um aqui, porque nós só precisamos de um nesse exemplo aqui. Com o auxiliar, e vai na opção Insert Code, ok? Constructor. E ele me dá as opções se eu quero passar parâmetros. Lembro que eu posso criar métodos com parâmetros e sem parâmetros, né? Métodos sem parâmetros, eu construo o objeto primeiro e depois passo as informações. Métodos com parâmetros, eu crio o objeto e já passo informações para dentro dele. Então, ele é construído e já possui informação, tá? Esse tipo de método construtor é muito apropriado quando nós vamos trabalhar com telas, tá? Então, eu vou ter as informações da tela, que vão sair da tela, vão para variáveis, e das variáveis nós vamos passar essas variáveis que estão com as informações como parâmetro para o nosso objeto, ok? Então, vem da tela, já entra para o objeto e já fica pronto para ser usado, ok? Então, por isso que a gente utiliza aqui com parâmetros. Nesse exemplo, a gente vai usar todos os campos. Gerar. Então, ele gera para nós o nosso método construtor aqui, ó. Onde eu estou dizendo que o método construtor vai ter todos os campos como parâmetro. Então, ele cria as variáveis aqui para receber informação. E aqui dentro dele está dizendo que o objeto vai ser construído e que cada variável de atributo aqui vai receber o que estiver vindo, o que estiver sendo passado lá através da criação do objeto. Então, aqui na marca vai vir uma informação e aqui eu estou dizendo que este campo, este atributo marca, vai receber o que estiver sendo passado lá. Então, se eu passei lá Samsung, né, vai estar vindo aqui dentro dessa variável e o atributo marca aqui do nosso objeto vai receber o que estiver sendo passado lá, que é Samsung, ok? Então, só para relembrar aí. Muito bem, então, esse passo concluído. Próximo passo, bom, métodos get e set. Lembrando que o método get e set, eles são necessários pelo simples fato que nós construímos os nossos atributos encapsulados, eles estão protegidos, eu não consigo acessar esses atributos diretamente, porque eles estão usando a técnica do encapsulamento e estão protegidos. Então, para isso, eu preciso criar os métodos específicos para acesso, e esses são os métodos get e set. Get, pegar a informação de dentro do objeto, set, adicionar informação dentro do objeto, ok? Então, vamos lá. Então, mesma lógica aqui, vamos usar as facilidades da IDE, então vamos colocar aqui métodos get e set, e clica com o auxiliar do mouse, insert code, e vamos escolher aqui, ó, getter and setter. Vai aparecer as opções, nós precisamos marcar todas as informações aqui, porque nós precisamos criar um método get e set para cada atributo. Então, select all, gere. E ele gerou para nós aqui perfeitamente todos os get e set, né? Para cada um, ó. String get marca, e sempre quando eu crio o método get, quando eu preciso pegar a informação de dentro do objeto, eu preciso retornar, eu preciso dizer o que eu estou pegando, né? Então, eu peguei a marca Samsung, então eu preciso retornar para o método que está chamando, né, o que eu peguei, ok? Então, por isso que precisa do return, tá?
E o método set, quando eu preciso adicionar para o objeto, então como eu estou adicionando para o objeto, eu não preciso dizer o que eu estou adicionando, ok? Então sigam essa lógica aí, então não precisa do return. E por isso que os métodos set têm essa palavrinha chamada void, tá? Então lembrem-se que quando tem a palavra void, significa que eu não preciso dar nenhum retorno, ok? Muito bem. Próximo passo, então, é criar os métodos específicos, que aqui no nosso exemplo a gente, por enquanto, está só criando um, que é o imprimir, ok? Pois, com o tempo, vocês vão vendo que a gente vai ter mais métodos aí que a gente vai criar. Então, vamos lá. Vamos criar o nosso método aqui. Como é que eu crio um método, então, específico? Eu sigo a mesma lógica dos outros ali, ó. Então, é um método público. Então, public. Ele precisa de retorno? Nesse caso aqui, não. Ele simplesmente vai executar. Então, void. Não precisa de retorno. E aí eu dou o nome para o nosso método. No nosso caso aqui, vamos colocar de imprimir dados. Ok? Abro e fecho parênteses. Não vai parâmetro aqui nesse caso, porque lembre-se, quando eu uso um método dentro da minha própria classe, eu não preciso passar parâmetros, tá? Ele está aqui dentro da nossa classe, então eu só chamo ele através do this, ok? Então, abre e fecha chaves e está pronto o nosso método. Agora é só eu colocar o que eu quero que esse método faça. Como eu quero que ele imprima, então eu vou usar o seguinte texto, né? Lembram? System, Ctrl barra de espaço, e eu tenho acesso aqui aos métodos aqui, ó. Você pode escrever diretamente ali, ó, system.out.println e a barra de texto, ok? O ln, só para vocês saberem, porque eu tenho o print e o println, tá? Esse println, ele significa que ele vai, tudo que eu escrever aqui no console, ele vai fazer uma quebra para a próxima informação ficar uma abaixo da outra, ok? Então aqui eu começo dizendo o que eu quero que apareça junto com a informação. Então no nosso caso aqui, ó, a primeira informação é marca, então vou escrever aqui marca, 2 pontos e um espaço. Esse é o texto que vai aparecer. E eu preciso concatenar, ou juntar essa informação com o que tem no meu objeto, ok? Então, aqui para concatenar, para juntar a informação, eu uso o sinal de mais. Então, eu estou dizendo que aquele texto marca, 2 pontos, vai ser juntado com o que eu passar aqui. Então, para mim acessar os métodos que estão aqui na minha própria classe, eu começo digitando o this, ok? E dou um ponto. E vocês observam que eu já tenho acesso a todos os atributos aqui dessa classe. Então, aqui eu tenho acesso a todos os métodos e as variáveis do nosso projeto. E eu quero acessar as informações que estão no meu objeto. Então, como eu quero pegar, qual é o método que eu tenho que usar? Lembram? Get, né? Pegar. Então, get o quê? Get marca, que é o nome do nosso a primeira informação que a gente precisa, ok? Então, get marca, ok? Simples assim. Aqui está o nosso primeiro, tá? Então, aqui para acelerar, eu vou copiar aqui, ok? E depois eu só mudo. Então, marca, o próximo é modelo, né? Então, modelo. E aqui, 2 pontos em cima dele, Ctrl barra de espaços. E agora eu quero acessar o get modelo, ok? E assim por diante. Ó, o outro, cor. E aqui, 2 pontos, dois cliques em cima, Ctrl barra de espaço, get cor, ok? Próximo, processador. Então aqui, ó, processador, ok? E aqui, Ctrl barra de espaço, processador, get processador. E vamos colocar mais duas informações. Então aqui, memória. E ali, 2 cliques em cima, Ctrl barra de espaço, get memória.
E o último, armazenamento. Get, Ctrl barra de espaço, armazenamento. Ok? Prontinho. Então aqui eu estou dizendo que vai imprimir aqui no nosso console, para a gente poder verificar se está funcionando. Essas informações aqui, vai aparecer escrito marca e do ladinho o que eu defini lá no método main para variável, ok? Então, este ponto aqui está pronto a nossa classe. Feito esse ponto aqui, nós concluímos as etapas aqui da criação da classe aqui do nosso passo a passo, ok? Então agora, próximo passo, nós vamos testar o que a gente fez, tá? Eu faço isso um por um, tá? Eu criei uma classe, fiz todos os passos, agora eu testo, ok? Para depois seguir, tá? Senão vocês vão se perder aí, ok? Nesse primeiro momento. Então vamos testar aqui esta classe. Como é que eu testo uma classe? Muito simples. Lembram que quando nós criamos o nosso projeto, nós marcamos uma opção para criar o nosso método main, método principal do nosso software, ok? É aqui nesse método main é que eu posso testar os meus códigos e depois vai servir para chamar a nossa primeira tela do nosso software, ok? Então, por enquanto, nós vamos usar para testar. Como é que eu faço para testar? Bom, lembrem-se que o método com parâmetros que a gente está utilizando a prática aí de pegar as informações e criar variáveis primeiro, ok? Isso facilita a nossa programação. Então, para facilitar aqui, nós vamos criar as variáveis. Quais são as variáveis? As mesmas que a gente está utilizando como atributo. Então, a gente copia aqui para não se perder, não escrever o nome diferente, ok? Então, a gente vai colocar aqui no nosso método main estas variáveis. Vamos tirar a palavrinha private, porque aqui elas não precisam estar protegidas, ok? Aqui elas vão ser utilizadas apenas aqui dentro, ok? Ok, então aqui para mim ajustar meu código, eu posso selecionar tudo, clica com auxiliar aqui e vai na opção Format, tá? Ele ajusta o código aqui, deixa indentado, bonitinho aqui, ok? E aqui eu uso uma outra técnica, isso aqui é detalhe, tá? Que vocês podem utilizar, isso vai ficar o código de vocês mais elegante, ok? Então aqui, ó, eu vou modificar o nome aqui dessa variável para ela não ficar igual à variável aqui, ó, do método construtor, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho as variáveis todas em minúsculos, porque elas estão puxando aqui de cima, né, para escrever igual, ok? E então para diferenciar aquela variável que eu estou passando lá dessa aqui, eu vou modificar essa aqui. Como que eu modifico? Só fazer em maiúsculo aqui a primeira letra, só para ficar diferente. Bom, então vamos modificar aqui, deixando ela em maiúsculo, para a gente já deixar ela diferente daquelas variáveis lá do método construtor, ok? Prontinho. Aí. E, como eu criei as variáveis aqui, eu preciso já atribuir um valor para elas, tá? Para não dar um erro aqui no nosso método construtor, porque como eu preciso passar informação já para o método construtor, se eu não colocar a informação aqui, ele vai dar um erro no método construtor. Então, já vamos fazer isso aqui. Então, eu vou dizer que essa variável, então, vai receber, né? Então, sinal de igual, vai receber o quê? Que eu colocar aqui, um texto. Então, marca Samsung, né? O modelo recebe sinal de igual, entre aspas, já que é um texto que vai aqui dentro. J1, por exemplo, ok? Cor recebe, é um texto, então entre aspas, cor preto. Processador recebe, ok? Aqui na memória, quanto tem de memória? Esse é um formato inteiro, tá? Então aqui nós precisamos passar um valor inteiro. Então quando é inteiro eu não preciso colocar entre aspas, ok? Aspas só texto.
Então aqui memória 2, né? 2 GB, né? Então eu coloco só o número aqui, tá? Como ele está inteiro, então só vai o número, tá? Se eu quisesse colocar 2 GB, então eu teria que colocar de um tipo string, ok? E o armazenamento, vamos colocar aqui, recebe, né? 60, ok? Então, todas as minhas variáveis têm valores atribuídos a elas, ok? Então, eu já posso seguir criando o meu objeto, né? Então, a partir desse momento, eu vou criar a instância daquela classe, que, trocando em miúdos, significa criar um objeto, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço a instância de uma classe? Primeiro eu chamo qual a classe que eu quero fazer. Então o nome da nossa classe aqui, do nosso modelo, é celular. Então eu escrevo exatamente como está escrito lá. Ok? Celular. Perfeito? Aí aqui ele vai dar um erro. Por quê? Ele não reconhece esse arquivo, essa classe celular ainda, porque ela está numa outra pasta, né? Eu estou dentro da pasta do pacote aqui, né? Cadastro celulares, e essa classe ela está dentro do pacote model, então eles não reconhecem, então eu preciso fazer um import, né? Então eu posso escrever aqui em cima automaticamente, eu posso clicar aqui na lupinha que está em vermelha, e ele vai me dar a opção aqui, ó, add import model, um pacote model e o arquivo chamado celular. Prontinho, ele já escreve para mim aqui em cima, ó, ok? Eu poderia escrever diretamente. Então, chamei a minha classe. Agora eu vou dar um nome, vou criar uma variável de referência, ok? Que é o que realmente vai construir o objeto, né? O objeto vai ser, eu vou passar a chamar o objeto a partir desse nome que eu criar agora, ok? Então, vou chamar de celular mesmo, só em minúsculo, tá? Poderia colocar qualquer nome aqui, ok? Então eu estou dizendo que essa variável de referência vai receber o quê? Vai receber new, ok? E vou colocar aqui celular de novo, né? A nossa classe de novo. Abro e fecho parênteses. O que que é isso aqui? Isso aqui eu vou chamar o meu método construtor, tá? Lembram que para mim criar um objeto eu preciso do método construtor. O método construtor é esse aqui. E eu vou chamar ele agora, tá? Então, eu escrevo dessa forma aqui primeiro, né? Então, chamo a classe, dou um nome e escrevo aqui recebe new celular, e depois eu venho aqui dentro dele, ó, e dou um Ctrl barra de espaço para ele me chamar as opções. E o método construtor é esse primeiro que aparece aqui. Se eu tiver mais de um método construtor, eles vão aparecer um abaixo do outro. Daí eu simplesmente olho pelas variáveis e vejo qual deles que eu quero pegar. No caso aqui só temos um, aparece ele em primeiro, ok? E eu dou um Enter. E olha só que legal. Ele já pegou automaticamente para mim as variáveis que eu defini antes aqui. Olha só a importância de você criar as variáveis aqui, deixar elas diferentes aqui das variáveis do método, que estão em minúsculo, ok? Aqui eu crio ela com a primeira letra em maiúsculo, e ela passa automaticamente para mim aqui, ok? E fica o texto aqui bonitinho, ó. Ele escreve aqui do ladinho, ó, marca, e a variável marca, modelo, a variável modelo. E eu podia escrever aqui fora de ordem, ele ia colocar exatamente na ordem, ok? Por causa dos nomes que são iguais aqui. Tá? Isso facilita muito na hora de você programar o seu código, ok? Então fica aí como dica para você, use essa prática que você vai programar muito melhor, ok? Vamos lá então. Muito bem, então a partir desse momento eu construí o objeto, que agora o nome dele é celular, ok? E ele já está recebendo nas variáveis que eu defini aqui na minha classe, que são os atributos, lembrem bem disso. Então o objeto agora ele é construído e já tem dentro dele, das variáveis desse objeto, essas informações que eu passei aqui, ó. Então aqui dentro da marca já está Samsung, J1, preto e assim por diante, ok? Então ele já foi construído, está com todas as informações carregadas dentro dele e está pronto para mim utilizar da forma que eu precisar aqui, ok?
Muito bem, então se eu já tenho o objeto construído, eu preciso verificar se realmente as informações estão dentro dele. Para isso, a gente criou um método específico chamado imprimir, onde eu pego de dentro do objeto as informações e mostro, né? Que é o nosso método que nós criamos aqui na nossa classe. Ó. Então, esse método imprimir, ele vai pegar o que tiver dentro do objeto aqui no atributo marca e mostrar o que está escrito ali, junto com esse textinho aqui. E assim por diante para todos os outros. Então, vamos chamar esse método. Como é que eu chamo? Um método já tem objeto construído. Nós sabemos que um objeto ele possui atributos e métodos, assim como nós definimos na nossa classe. Então, eu começo chamando o objeto. Qual que é o nosso objeto agora, lembro? É esse aqui? Não, né? É esse aqui. Esse aqui é o nome da nossa classe. Então, o nome que nós demos é esse aqui, minúsculo. Então, celular, chamo o meu objeto, ponto. E eu tenho acesso aos métodos get e set dessa classe e o método que eu criei, que se chama imprimir dados. Então é esse que eu quero. E está pronto para mim testar, ok? A partir desse momento eu posso verificar se realmente o objeto está recebendo essas informações, ele vai imprimir aqui no console para mim. Vamos testar? Vamos lá. E olha só que legal aqui, ó. Então, está recebendo as informações que eu passei aqui, ó. Perfeito? Então, eu sei que o meu, a minha classe aqui, o meu objeto, está recebendo as informações porque está sendo mostrado ali. Então, está funcionando do jeito que eu preciso. Agora, eu já estou pronto para criar uma tela para mim poder que disponibilizar isso para o usuário entrar com as informações do meu software, ok? Então, agora vamos criar a tela. Perfeito? Muito bem, esse texto aqui a gente vai utilizar, vocês não perdem aí na hora de testar esse código aqui, porque a gente vai usar ele mesmo aqui depois, quando a gente criar a tela aqui, ok? Então vamos lá criar a tela. Onde que eu crio a tela? No meu pacote view, que a gente definiu que as telas ficarão todas no view aí para seguir a ordem do padrão MVC, ok? Então vamos lá. Em cima do pacote view, new, e eu vou escolher para criar minha tela o JFrameForm, ok? Ou JFrameForm, como a gente costuma chamar, ok? Então essa é a opção aqui. E eu vou dar um nome. Então eu vou, para esse projeto, eu vou criar duas telas. Por que duas? Uma para ser a tela principal do meu programa, aquela quando eu clico ele vai abrir o meu programa, e a segunda para fazer o cadastro para esse nosso exemplo aqui, ok? Então a primeira vai ser tela principal, o nome, tudo junto, maiúsculo, ok? Seguindo a mesma regra da criação de classe, ó, lembra que aqui, ó, classe name, né? Então, letras em maiúsculo. Finish. Ok? Essa tela, para esse exemplo aqui, eu não vou me preocupar aqui com estética, com nada. Isso aqui eu deixo para vocês brincarem aí com os componentes, né? E explorarem toda essa opção de componentes que tem aqui. E aqui nós vamos utilizar, então, apenas um botão, ok? Eu poderia criar um menu aqui, mas vou criar apenas um botão aqui para chamar, então, a nossa tela principal. Eu vou colocar um label aqui só para não ficar sem nada. Então, vou dizer que nesse label aqui, vai se chamar aqui cadastro de celulares, ok? Só para ter um texto aqui. Vocês podem estar explorando aqui as propriedades de cada objeto, né? Ó, por exemplo, aqui, eu posso ir aqui na fonte, por exemplo, e acessar aqui, ó, escolher uma fonte. Para o código de vocês aqui, escolher uma fonte aqui. Você
podem aumentar o tamanho, né? Ok? Aí tem a opção aqui de cores, né? Que vocês podem estar modificando aqui, por exemplo, né? Escolher uma outra cor. Ok? Aí vocês brincam com isso aqui e explorem essas funcionalidades que tem ali para vocês formatarem aqui, tá? Aqui no nosso botão, então, vou dar o nome de... Vou escrever aqui, então, o texto dele. Cadastro. Ok? Apenas. E o nome dele, change variable name. Vou dar o nome de btn, né? Que eu costumo colocar aqui, abrevia, né? De botão, né? btn, e daí eu dou um nome para ele. Então, cadastrar, ok? Prontinho. Então, essa aqui vai ser a minha tela principal, ok? Agora eu vou criar a segunda tela, que é a tela de cadastro. Então, vamos lá de novo no pacote View, auxiliar do mouse, New, JFrameForm. Vou dar o nome de tela cadastro aqui, né? Você pode dar o nome conforme o teu projeto, vai dando os nomes apropriados aqui, tá? Finish. E aqui, então, eu vou construir a tela de acordo com o que eu preciso, né? Então, aqui eu preciso de labels, então, que vai ser os nomes que eu vou colocar aqui. Né? Vou colocar um aqui bem em cima. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, ok? Então, 6 label aqui, tá? Cada label eu vou dar os nomes aqui, então, auxiliar do mouse, edit text, marca, ok? Edit text, modelo, edit text, cor, ok? Edit text, processador, ok? Edit text, memória. Aqui eu posso colocar acento, tá? Porque é o que vai mostrar. São os títulos, né? E armazenamento. Ok? E aqui em cima, no primeiro ali, eu vou dar o nome de cadastro de celulares. Ok? Só para ter um título aqui na nossa telinha. Perfeito? Bom, temos os títulos, eu preciso colocar as caixinhas de texto que é para o usuário digitar. Então, o componente é esse aqui, ó, text field, tá? Não vai confundir com text area, tá? Text area é quando eu preciso um campo com mais linhas, por exemplo, se eu quisesse fazer um campo com descrição, aí eu usaria esse, mas para textos pequenos aqui de uma linha, text field, tá? Então vamos colocar um para cada um aqui. Aqui a estética eu vou deixar para vocês explorarem isso aqui, fazerem do jeito de vocês. Aqui eu vou ser funcional, ok? Ok. Para cada componente eu preciso dar nomes, porque vai facilitar aí para mim utilizar eles, tá? Então, venho em cima de cada um deles aqui, apago o que tem dentro, porque eu quero que a caixinha fique limpa, ok? E agora eu vou dar nome, change variável name. Os componentes eu costumo colocar txt para saber que é um campo de texto e o nome, então marca, ok? Mesma coisa para os outros. Então, edit text, apaga, change variável name, txt modelo, ok?
apaga, clica fora, clica em cima, change variável name, txt cor, apaga o que está escrito, clica fora, clica em cima, change variável name, txt process, tá? Aqui você pode dar o nome que você achar pertinente, eu vou deixar só para deixar mais curto. De texto apago, txt memória, ok? E o último, apago, change variável name, txt arma, tá? De armazenamento, armaz, ok? Só para não ficar tão grande o título aqui. Perfeito. E eu preciso de um botão, né? Porque o evento vai acontecer quando o cara clicar num botão. Então vamos lá. Vou usar um botão aqui. Vamos dar um nome para ele. Primeiro coloco um texto aqui, então. Cadastrar, por exemplo. Ok. Vamos deixar mais maiorzinho aqui. Ok. E vamos dar um nome para ele, né? Change variável name. BTN, né? Abreviatura de botão. Cadastro. Ok? Perfeito. Está pronta a nossa tela aqui. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui os passos aqui, né? Então aqui, ó, criei a nossa tela dentro do pacote View. Adicionei os labels e edit no form, como a gente já fez. Renomeei os componentes, já fizemos. E agora nós vamos colocar o código, ok? Agora nós vamos fazer funcionar isso aqui, tá? Como o objetivo do nosso software aqui é o usuário digitar a informação aqui, clicar no cadastrar e ele carregar meu objeto e mostrar para nós, é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Em uma tela, como é que eu faço o evento quando o cara clicar no botão? Tá? Aqui no NetBeans é muito simples. Tu vem aqui no botão e dá 2 cliques nele. Ele vai chamar o evento. Opa, só clica fora aqui. Bom, então aqui, gente, eu seleciono o botão aqui e dou 2 cliques nesse botão, tá? Cuidado aqui na hora de dar os 2 cliques, que pode ele entrar ali dentro da caixa de texto, tá? Se deu certo, ele vai abrir aqui o evento do botão. Olha só, Private Void, o nome do botão, né? Event, Action Event, ok? Então esse aqui é o evento do botão. Aqui que a gente vai colocar o código. Quando o usuário clicar nesse botão, ele precisa fazer o que nós programarmos aqui, ok? Então, vamos lá. O que vai aqui, gente? Olha só. Nós criamos a nossa classe, que definimos como que o objeto vai se comportar, que variáveis ele vai ter para armazenar a informação e quais os métodos que ele vai ter para realizar o que a gente precisa, ok? E nós testamos esse código, ok? Então é esse código que nós testamos que nós vamos colocar aqui. Olha só que interessante. Então vamos lá. Vamos lá no nosso método principal. Olha só. Então aqui eu tenho o meu objeto, que eu estou passando variáveis. Estou construindo o meu objeto e já passando as informações ali e estou mandando imprimir. Ok? Então é este código aqui que eu vou copiar daqui. Vou tirar ele daqui. Ctrl X. Arranquei ele dali. E agora eu vou colocar lá na minha tela de cadastro, no evento do meu botão. É isso que eu preciso fazer. Olha só que legal. Então, Ctrl V. Perfeito, olha só. Coloquei aquele código que eu testei lá, que eu sei que está funcionando, aqui. E a única coisa que eu preciso mudar a partir de agora, olha só que interessante. Eu não vou precisar refazer quase nada aqui. Eu só preciso mudar um pequeno detalhe aqui. Olha só, preste atenção.
As variáveis aqui eu criei e eu estou passando a informação diretamente, ok? Só que agora eu tenho uma tela e as informações têm que sair da tela e entrar para dentro do meu software e vir nessas variáveis aqui. Como é que eu faço isso? Gente, preste atenção. Eu criei os componentes aqui, lembram? Olha só, então todos os componentes eles têm nomes. É esses componentes que eu vou colocar ali. O que o usuário digitar aqui na marca vai entrar aqui para dentro do objeto através da variável marca, que vai vir para cá para o objeto com essa informação dentro dele, ok? Então é isso aqui. Como é que eu faço isso, gente? Olha só, muito simples. Olha aqui, onde está escrito o texto que eu coloquei ali automaticamente, eu vou chamar aquele componente. Lembra o nome que eu dei para ele? Olha só, txt marca, né? Lembram? Marca. Olha só. Se eu escrevi o nome certinho, ó, ele fica em roxo aqui, ó. Então eu já sei que eu escrevi certo, mas caso eu não lembre, vocês podem olhar aqui, ó, ou então virem aqui no modo design e em cima do componente, change variável name, vocês vão ver o nome que vocês deram, tá? Ok? Muito bem, então chamei o nome do meu componente e eu tenho que dizer qual que é a propriedade dele que eu quero. Eu quero a propriedade texto que tem dentro dele. Então, ponto get, de pegar, né? Get text, tá? Todos eles vão ser get text, porque eu quero pegar a propriedade texto do componente, ok? Ok? Mesma coisa eu vou fazer para os outros componentes, olha só. Então aqui onde está recebendo J1 vai receber o que o cara digitar lá. Então txt modelo ponto get text. Todos vão ser get text. Aqui na cor, mesma coisa. Vai receber agora o componente txt cor ponto get text. Onde está escrito processador, vai receber o que o cara digitar lá no campo txt process, né? Ponto, que é o nome que eu dei, get text. Onde tem memória ali que, o cara, que eu passei 2, vai receber o que o cara digitar lá. Txt memória. Ponto get text. Aqui ele vai dar um erro, tá? Por quê? Lembrem bem, todas as informações dos componentes são do tipo texto. Isso é muito importante você lembrar. Todos são texto. Okay? Se eu digitar o número 2 aqui, é um texto, não é um número. A variável que eu defini aqui, ela é do tipo inteiro. E eu preciso converter esse texto para um número, para ele entender que agora aquele 2 que estava como texto, agora ele vai ter que se transformar num número. Como é que eu faço isso? Muito simples, olha só, presta atenção. Eu escrevo aqui integer, ponto, e uso a propriedade parse, int. Se fosse variável float, eu escreveria float, com a primeira em maiúsculo, parse float. Se fosse double, escreveria double com a primeira letra em maiúsculo, ponto parse double, e assim por diante, ok? Então, parse int. E aqui dentro, então, eu deixo o componente aqui dentro, olha só. Fecho aqui no final e o componente fica aqui dentro, olha só. Perfeito? Então, a partir desse momento, eu transformei o que estava vindo aqui em texto, que é um número 2, por exemplo, que está vindo como texto, transformo ele realmente em número e a variável consegue receber porque ela está esperando um número. Mesma coisa no de baixo. Olha só, então já sei que tem que transformar, eu já começo transformando. Integer, ponto, parse int, e aqui eu coloco o componente. Então, txt armaz, né, que eu coloquei o nome do componente, ponto get text. Perfeito? E olha só, está pronto o meu código. Perfeito? É só isso que eu preciso modificar. Então,
O restante permanece exatamente igual. O objeto consegue ser construído, só que agora ele vai receber o que o usuário digitar na tela. Antes ele estava recebendo o que eu estava definindo aqui. Agora o que o usuário digita lá, ele vai receber. E o método imprimir vai continuar mostrando aqui na tela o que for digitado lá. Perfeito? Muito bem, então essa parte está concluída. Agora nós precisamos chamar as nossas telas, ok? Nós precisamos chamar as telas. Então, qual que é a primeira tela que eu tenho que chamar? A nossa tela principal, ok? Então, é essa tela aqui que tem apenas um botão. É a tela que vai abrir o nosso software. Aonde que eu chamo essa tela? Lembram do nosso método main? Nosso método principal é ele que eu vou testar o meu código e é ele que eu vou chamar a minha tela principal. Então, é aqui que eu vou chamar, método main. Qual que é o nome da minha tela principal? Então tá aqui, ó. Eu tenho que escrever exatamente igual aqui, ó. Tela principal. Ok? Ele não vai reconhecer o arquivo, mesma situação da classe, ok? Quando a gente vai fazer uma classe aqui no método main, ele não vai reconhecer o arquivo. Por quê? Porque ele está num outro pacote, lembra? Então a gente precisa importar. Então, add import, pronto. Ele escreve lá em cima no nosso códigozinho aqui, ó. E a partir de agora eu já posso acessar as informações desse arquivo, ok? Então, tela principal, que ela é uma classe, né? E agora eu vou dar o nome. Então, vou chamar aqui simplesmente de tela. Pode dar qualquer nome que lembro que é o nome do meu objeto, tá? Porque essa classe, esta tela principal aqui, lembro que quando a gente construiu ela é uma classe, né? É uma classe do tipo tela ali que vai trazer a parte gráfica aqui para nós, tá? Então ele é um objeto. Então dei um nome e vou dizer que ele recebe, né, sinal de igual, new, o quê? New tela, ok? Perfeito. Vai chamar a nova tela. Abre e fecha parênteses. Pronto. Construí o meu objeto tela. Se eu construir o meu objeto tela, que é esta tela aqui, né, que eu defini visualmente, ok? Construir essa tela aqui, agora no código aqui. Agora eu vou torná-la visível. Como é que eu torno ela visível? Eu chamo o objeto, que agora se chama tela, ponto, o quê? Set v, essa propriedade aqui, ó, set visible, ok? Então, enter. E escrevo aqui dentro true, tá? Às vezes ele já vem aqui automático e escreve para você, mas às vezes ele vem outra informação aqui, você simplesmente escreve true ali dentro, perfeito? A partir desse momento eu crio a tela e torno ela visível, ela vai aparecer para nós. Vamos testar? Então, vamos executar o código aqui, run, e olha só que legal, apareceu a telinha aqui. Se eu clicar aqui, ele vai chamar a nossa tela de cadastro. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos chamar através do botão aqui. Muito bem. Esse mesmo código aqui, eu vou usar aqui na nossa tela principal, que é no botão. Então, venho aqui no botão, 2 cliques nele para entrar no evento do botão. Aqui no evento do botão, então, eu vou colocar o código para chamar a minha tela de cadastro. Então, tela de cadastro, tela cadastro. Vou dar um nome para ela, posso dar o nome de tela mesmo, não vai fazer diferença. Ah, é igual a outra, não tem importância, aqui ele está num outro evento. Recebe, new, tela cadastro. Perfeito? Abre e fecha parênteses. Vou chamar aqui então a nossa tela de cadastro. Ah, mas por que não deu o erro agora dizendo que ele não reconhece?
Aqui ele vai reconhecer por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro do mesmo pacote. Essa tela principal, ela está no mesmo pacote da tela cadastro. Então, por isso que não deu o erro aqui, ó. Lá no método main precisou, porque o método main está no outro pacote. Perfeito? Então, só para você se ligando nos detalhes aí, ó. Então, aqui eu chamei e não deu erro nenhum. Por quê? Porque eu estou trabalhando dentro do mesmo pacote. Qualquer arquivo que eu criar aqui, ele vai ser reconhecido por todos sem nenhum problema. Perfeito? Então, tá. Construí a tela cadastro. Agora eu vou torná-la visível. Então, como é que eu chamo? O nome do objeto tela agora é simplesmente tela. Ponto set visible. Perfeito? Olha só o que eu falava, ó. Às vezes ele traz outra informação aqui, ó. Então você simplesmente coloca true. Perfeito? E está pronto aqui, vai estar chamando a nossa tela. Vamos ver? Olha só que legal, chamou a nossa tela. Nós já vamos ajustar aqui para aparecer bem no centro e não no cantinho aqui. Vamos clicar e ver se vai chamar. Olha só, chamou a nossa tela. E olha só que legal. Aqui, ó. Quando vocês criarem a tela de vocês e ele aparecer dessa forma aqui, as lacunazinhas aqui, os edits, ok? Você simplesmente precisa fazer o seguinte, ó. Então esse é um detalhe, ele aparece pequenininho aqui, ok? E o outro detalhe é o seguinte, ó. Quando eu clicar aqui em fechar, ele vai fechar toda a aplicação e isso não pode acontecer, ele tem que fechar apenas essa tela, ok? Olha só, fechou tudo, tá? Então vamos modificar isso aqui. Então vamos primeiro aqui na tela principal, vamos no modo design, clico aqui no formulário fora dos componentes, vou em propriedades e olha só, preste atenção aqui, gente. Toda a tela principal e apenas na tela principal do teu software, tu vai deixar essa propriedade aqui, ó, exit on close, somente na tela principal, perfeito? Todas as outras telas do teu software vai usar a opção dispose, perfeito? Por quê? Porque o método onClose é para fechar a aplicação. Então, se você colocar em qualquer tela, ele vai fechar tudo, porque é isso que tu está mandando fazer. Então, essa tela só tem que fechar toda a aplicação na tela principal. Quando eu fechar a tela principal, aí sim fecha a aplicação. Qualquer outra tela, ela simplesmente tem que desaparecer a tela e ficar na tela principal. Perfeito? Então, tela principal, onClose. E aqui, eu posso vir aqui nas propriedades na opção Coding, ok? E tem uma opção aqui chamada, ó, gerar no centro, perfeito? Então marco essa opção. Ele vai aparecer a tela bem no meio aqui, ok? Vamos fazer isso na tela cadastro também. Então clica fora dos componentes, aqui apenas no formulário, propriedades, vamos aqui na opção Code, já marca centro. E nas propriedades aqui, lembram do evento onClose? Então aqui nós precisamos deixar na opção Dispose. Todas as outras telas que tiver no meu software vai ficar nessa opção Dispose. Perfeito? E lembro dos quadradinhos lá que ficavam pequenininho? Então isso aqui, você simplesmente vem em cada um componente aqui e simplesmente aumenta um pouquinho, ó. Ok? Somente isso. Tá? Faz isso em todos eles, ok? Aumenta aí um pouquinho. Perfeito. Aí, ó. Ok? E vamos rodar novamente. Olha só, apareceu a telinha aqui no meio. Vamos chamar a outra tela. Apareceu aqui no meio. Perfeito? Vamos fechar para ver se vai fechar a aplicação. Olha só, não fechou. Então está funcionando perfeitamente. Então agora vamos testar se o que eu digitar aqui vai ser carregado no objeto e vai ser tirado do objeto e mostrado no console. Vamos ver se realmente está funcionando do jeito que nós programamos. Vamos lá então. Marca. Nokia. Modelo
Vamos colocar um nome qualquer aqui. SXZ, cor amarelo, ok? Processador vai ser um Snap qualquer coisa, tá? Memória vai ter 6 GB de memória e o armazenamento 120, perfeito? Só para a gente mudar as informações para ver se realmente está sendo passado. Então, quando eu clicar no botão aqui, essas informações vão ser carregadas nas variáveis, vai ser construído o objeto passando essas variáveis que nós criamos lá com essas informações aqui da tela, vai chamar um método, o objeto vai chamar o método imprimir e vai mostrar aqui no console. Vamos ver se isso está funcionando? Então vamos lá. Clica aqui no cadastrar e olha só que legal. Funcionando perfeitamente. O que eu digitar aqui na tela, ele vai mostrar aqui embaixo. Muito bem, então, perfeito, nosso projeto está completo, o objetivo foi alcançado, o que eu estou passando pela tela está sendo carregado no nosso objeto, que foi construído para esperar exatamente essas informações, ele está carregando as informações dentro dele e está chamando um método que foi construído nele, perfeito? Então, está tudo funcionando. Isso aqui é a base, gente, isso aqui é a base para vocês programarem. Com essa informação, vocês conseguindo adquirir esse conhecimento que a gente está fazendo até aqui, vai ser a base para vocês programarem qualquer software em Java, perfeito? Então, pratiquem muito isso aqui, ok? Então, aqui para finalizar, a gente vai simplesmente criar uma tabelinha aqui, ok? Só para finalizar ele e mostrar aqui na nossa tela o que a gente está fazendo em vez do console, ok? Então, vamos só modificar um pouquinho aqui para nós finalizarmos, mas ele já está prontinho, ok? Isso aqui é detalhe, ok? O nosso objetivo aqui está pronto. Então, vamos aqui usar um componente chamado tabela, ok? Coloquei o componente tabela, auxiliar do mouse em cima dele, change variável name, vamos dar o nome de tabela, ok? Vamos aplicar um modelo. O que é aplicar um modelo? É definir os títulos aqui das informações que eu quero aqui. Então, para isso vai em propriedades, e acha a opção model, e aqui vamos escrever aqui onde está esse título 1, 2 cliques em cima, apaga o que está aqui e coloca ali, ó. Marca, tá? Aqui tu pode colocar, escrever normalmente, porque é os títulos, né? Marca um modelo do meu componente, ok? Aqui onde tem rows, deixa 0. Então, ele vai começar sem nenhuma linha. A primeira linha que vai ser adicionada vai ser aqui, vir do objeto lá, ok? Apenas isso. Ok. E aqui no meu código do botão, logo abaixo aqui do imprimir dados, eu vou colocar um outro código aqui. Eu vou chamar, então, um componente próprio aqui que a gente utiliza para trabalhar com tabelas, perfeito? Que é o chamado de Ctrl+ de espaço, Default Table Model, essa última aqui, ó, ok? Esse aqui é o componente que eu vou utilizar. Tá? Vou copiar ele aqui, então eu vou escrever da seguinte forma, estou dizendo que esse componente vai receber, aqui eu preciso dar o nome, né, lembro? Então vai se chamar tabela padrão, ok? Então, Default Table Model, que vai ter o nome de tabela padrão, vai receber uma transformação, um casting aqui, né? Desse componente aqui chamado tabela no seu modelo. Então, eu estou aplicando esse modelo para o Default Table Model e estou transformando ele no Default Table Model, perfeito? Então, isso aqui que está nessa linha aqui. E aqui embaixo, então, eu vou adicionar as tabelas, os campos do meu objeto para dentro dessa tabela, para aparecer ali, ok? Como é que eu faço isso? Então, eu vou chamar o nome do meu componente que eu criei agora, que se chama
tabela padrão, ponto. E vou colocar aqui add rows, do tipo object. Tem vector e tem object, é object. Ok? Aqui dentro eu crio um novo objeto, tá? Só para receber os dados do meu objeto. Então, new object. Ok? Object. Desta forma aqui, ok? Apenas isso. Olha só. Tabela padrão, add rows, new object, abro e fecho aqui. Perfeito? Um array aqui, né? Aí eu abro e fecho chaves. Ok? Pronto. Só para não dar erro no meu código. E aqui dentro desse abre e fecho chaves, eu vou colocar os campos, né? Os atributos, né, do meu objeto. Vamos lá, então? Como é que eu chamo os atributos do meu objeto? Primeiro eu tenho que chamar o objeto. Qual que é o nome do meu objeto? Lembram? Isso do meu objeto para fazer o cadastro das informações, ok? Do celular. Então, o nome do meu objeto é celular, perfeito? Então, é esse aqui que eu vou chamar aqui, ó. Então, aqui dentro, chamo o meu objeto e eu quero os campos dele. Eu quero pegar ou quero setar? O que vocês acham? Eu quero pegar de dentro do objeto para poder mostrar aqui. Então, estou adicionando dentro do objeto. Então, tem que pegar do objeto. Então, vamos lá. Get. Primeira opção, get marca. Ok? Isso aqui. Vírgula. Qual que é o próximo campo? Então, celular.get modelo. Vírgula. Objeto.get cor. Vírgula. Lembrem-se que sempre vocês têm que colocar na ordem que vocês definiram na tabela, tá? Então, objeto celular.get processador. Vírgula. Objeto.get memória, vírgula, objeto.get Ctrl barra de espaço, get armazenamento. Perfeito? E está prontinho o meu código. Apenas isso. Então aqui eu estou dizendo que eu criei um objeto apropriado para trabalhar com tabelas, chamado Default Table Model. O nome dele é tabela padrão. Ele vai receber uma conversão aqui do componente da tela ali que eu criei, chamado tabela. Este componente aqui. Perfeito? Passando a propriedade, pegando a propriedade modelo aqui. Então, eu vou criar esse objeto com um modelo que eu defini lá no componente. Ok? Aqui. E aqui na linha de baixo, eu estou dizendo que esse objeto agora chamado tabela padrão, do tipo Default Table Model, vai adicionar linhas. E essas linhas vai receber, para cada linha, um array de objeto, que está definido aqui, a new object, e esse símbolo aqui significa de array, né? Vocês lembram disso muito bem. Então, estou criando um novo objeto de array e estou passando para esse objeto, que está dentro aqui do Default Table Model, chamado tabela padrão, os atributos do meu objeto, as informações que estão vindo dentro do meu objeto. Então, objeto, e aí eu chamo cada atributo dele. Da mesma forma como que eu estava imprimindo lá no meu método imprimir, eu estou adicionando a informação dentro dessa tabela. Perfeito? Vamos ver se está funcionando? Então vamos lá. Vamos rodar o nosso software. Perfeito. Cadastro. Vamos colocar as informações aqui. J5, cor azul, processador Snapdragon, memória
8, armazenamento 60, perfeito? Quando eu clicar aqui, ele deve adicionar aqui se tudo estiver funcionando, vamos ver? E olha só que legal, tenho meu primeiro softwarezinho aqui, básico, funcionando, ok? Funcionando perfeitamente. O que eu estou passando na tela está entrando dentro do meu objeto, o objeto está chamando um método imprimir, que está mostrando lá no nosso console ainda, ok? E está, olha, continua mostrando aqui, porque o método imprimir ainda continua aqui, então ele continua mostrando as informações ali, e está passando para a tabela que eu defini aqui, ó, as informações. Então, olha só que legal, tá? Depois aí, nas próximas aulas, o passo vai ser mandar essas informações aqui para o banco de dados, para ser salvo lá no banco de dados, ok? Então, olha só que fantástico isso aqui, perfeito? Funcionando perfeitamente a nossa aplicação aqui. Então aqui, gente, olha só, o software funcionando perfeitamente, tá? Tudo que a gente propôs a fazer aqui está funcionando. Eu criei uma tela, eu criei uma classe, onde eu defino como que um objeto vai ser construído. O objeto, vocês lembram que eles têm a função dentro da programação orientada a objetos de receber informações que está vindo de uma tela ou de algum dispositivo. Então esse é o objetivo do objeto. Ele é definido por meio de uma classe, como que ele vai ser construído, que variáveis que são os atributos, né, da classe, que variáveis que ele vai ter para guardar as informações, e o objetivo dentro da programação é simplesmente esse, pegar as informações que está vindo de uma tela, colocar dentro desse objeto, esse objeto tem métodos, e então ele pode encaminhar essas informações que estão dentro de um método para fazer o que a gente programar para ele fazer. E geralmente é salvar na base de dados. Se eu estou produzindo um software de registro de informação, o objetivo final vai ser esse. Carregar na tela, tratar essa informação, que aí eu vou criar os métodos específicos para isso, e eu vou carregar esse objeto com as informações da tela, mando para os métodos específicos que eu programo ali para fazer testes, fazer cálculos, o que precisar fazer, e o objetivo final é encaminhar esses dados para os métodos específicos que vai salvar no banco de dados. É simples, gente. É simples. É só entender essa lógica que vocês vão conseguir produzir softwares aí cada vez melhores e vão entender a lógica da programação orientada a objetos. Perfeito? Então isso aqui é a base, gente. Estudem isso aqui, refaçam, apaguem tudo, comecem do zero, para vocês entenderem realmente. Isso aqui é a base. Você entendeu isso aqui, a gente vai conseguir produzir o restante ali. Agora vamos entrar aí com o banco de dados, tá? Vamos criar aí o controller, né, para a gente fazer o tratamento de algumas informações. Então, isso aqui é a base, perfeito? Então, treina bastante, refaz, apaga tudo, constrói de novo. Não tenha preguiça de codificar, porque é só assim que você vai conseguir adquirir o conhecimento e se tornar, de fato, um programador, perfeito? Então, até a próxima.